Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a nossa reunião Vida e Ministério Cristão, que é a nossa reunião de meio de semana, da semana 3 a 9 de fevereiro. Selecionamos algumas partes, colocamos aqui nesse vídeo e tenho certeza que vai facilitar e muito a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos fazendo agora Tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema Feliz o povo cujo Deus é Jeová. Tenho certeza que você tirará bastante proveito. Antes de darmos início, só gostaria de incentivar todos a já se inscrever no canal. Ative o sino para que você possa receber as notificações. Deixe o seu comentário, compartilhe com outros caso você possa. Deixe o seu like, é muito importante. E caso você queira contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Então nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. 99% da população tem a certeza absoluta que a felicidade está naquilo que elas podem conquistar. Casa, carro, um bom emprego. De fato, essas coisas podem até trazer um sentimento de felicidade. Mas o detalhe é, essa felicidade conquistada é passageira e pode trazer muita tristeza, pois tudo aquilo que a pessoa se empenhou intensivamente não valeu de nada. Pensando nisso, nós podemos nos perguntar: onde podemos encontrar a felicidade? Imagino que a grande maioria sabe a resposta, mas caso você não saiba, a resposta se encontra no livro de Filipenses, o capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A nossa felicidade está em fazer a vontade do Senhor, seguir os passos de Cristo, e em extensão a isso, estaremos fazendo a vontade de Jeová. Isso sim é o que traz verdadeira felicidade. E quando passamos a dedicar a nossa vida ao Deus feliz, Jeová, nós somos muito abençoados por isso. Veja só o que diz o livro do Salmo 144, versículo do 13 ao 15. Nossos depósitos transbordarão de todo tipo de produto. Em nossos campos, nossas ovelhas se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares. Nossas vacas prenhes não sofrerão acidentes nem abortos. Não haverá grito de aflição nas nossas praças. Feliz o povo para quem é assim. Feliz o povo cujo Deus é Jeová. O que todo esse texto ou esse versículo significa? Prosperidade, bênçãos, segurança que vem de Jeová, pelo simples fato de nós confiarmos nele fazendo a sua vontade. Jeová, ele nunca deixou seu povo escolhido passar por situações ao extremo total. Ele sempre deu um jeito de proteger seus servos. E hoje, nós também temos essa certeza, que quando confiamos em Deus, ele também nos protegerá. E essa certeza que temos que Jeová nos protegerá desenvolve em nós uma qualidade muito importante. Veja o Salmo 146, o versículo 5. Feliz o homem que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, que deposita a sua esperança em Jeová, seu Deus. Conseguiram perceber que qualidade é essa? A esperança. A esperança que nós temos nas promessas de Jeová estabiliza nossa fé, assim como uma âncora nos mantém firmes quando enfrentamos desafios, passamos por perseguição e às vezes até mesmo a morte. A nossa esperança também pode agir como um capacete, protegendo nossos pensamentos para que possamos rejeitar o que é errado e nos apegar ao que é certo. E essa qualidade da esperança é tão importante que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, perseverem sob tribulação, perseverem em oração. Paulo, ele se alegrava porque tinha certeza
que se continuasse leal a Deus, teria vida eterna. Nós também podemos nos alegrar também, pois não temos dúvida que Jeová vai cumprir todas as suas promessas. De acordo com o Salmo 146:10, Jeová reinará para sempre. E quando isso acontecer, poderemos dizer em uma só voz: Feliz o povo cujo Deus é Jeová. Vamos fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 145, o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: Os olhos de todos se fixam esperançosos em ti. Tu lhes dás o seu alimento no tempo devido. Tu abres a mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. Então a pergunta à base desse texto é: o que esse texto tem a ver com a maneira como tratamos os animais? Então a informação, a resposta para essa pergunta se encontra no livro Perspicaz, página 135, parágrafo 5. Então eu resumi da seguinte forma: Jeová, como Criador de todos os seres vivos, deseja que todos sejam tratados com respeito. Se dava assim no passado e no presente não pode ser diferente. Então nós, como seres vivos racionais, não podemos maltratar os animais irracionais. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora sim nós iremos selecionar alguns versículos e comentar a base deles. Somente fazendo uma ressalva, eu dei uma diminuída nos comentários, porque uma irmã colocou lá que os comentários estão ficando muito grande. Então, assim, analise, vê como ficou e depois deixe o seu comentário se ficou legal assim. Então, o primeiro texto é o Salmo 144, versículo 4. O homem é como um simples sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Esse versículo nos mostra a fragilidade de nossa vida comparada a um sopro e uma sombra, ou seja, desaparece de uma hora para outra. Isso me ensina a necessidade de fazer a vontade de Jeová para sempre, pois somente assim terei a esperança de estar escrito no livro da vida. E mesmo que eu venha a desaparecer, assim como um sopro ou nuvem, estarei guardado na memória de Jeová. Agora o Salmo 144, eu selecionei o versículo 9, 13 e 14, somente a parte A dos três. Então diz assim: Ó Deus, cantarei a ti um novo cântico. Nossos depósitos transbordarão de todo tipo de produtos. Nossas vacas prenhes não sofreram acidentes. Então o salmista Davi, ele louva Jeová por meio de cânticos, e o resultado disso é bênçãos da parte de Jeová, dando alimento em abundância. Isso me ensina que misericórdia de Jeová independe de nossas ações. Mas quando de coração fazemos a sua vontade, o louvando, podemos estar certos que também seremos abençoados grandemente. O Salmo 145, versículo 2. Vou louvar-te o dia inteiro. Vou louvar o teu nome para todo sempre. O nosso maior prazer como testemunha de Jeová é louvar o grandioso nome de Jeová. E podemos fazer isso por meio de nossa conduta, palavra e ações. E ao fazer isso, outras também terão tal oportunidade. Que o nosso desejo seja sempre, por toda a vida, louvar o nome de Jeová. Agora o Salmo 145, versículo 13. Teu reinado é um reinado eterno, e teu domínio dura por todas as gerações. Esse texto me ensinou a importância de confiar no reinado de Jeová, pois além de ser eterno, terá o Rei perfeito, Jesus Cristo. E no ministério eu posso usar esse versículo para mostrar aos moradores que somente o reino de Jeová trará a solução para todos os nossos problemas. Agora o Salmo 145, versículo 18. Jeová
está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Jeová está perto de todos que o invocam em verdade. Isso significa que precisamos estar em harmonia com a palavra de Deus, seguindo seus mandamentos, para que assim possamos ter Jeová do nosso lado. Sabendo disso, sirva a Jeová com verdade e jamais com falsidade. Agora o Salmo 146, o versículo 3. Não confiem nos príncipes, nem nos filhos que não podem trazer a salvação. Esse versículo nos ensina algo que nós, como cristãos, já sabemos, mas muitos, infelizmente, devido à falta de conhecimento espiritual, ainda não sabem, que somente Jeová pode nos dar a salvação. Sendo assim, jamais devemos depositar nossa confiança nos governos políticos, pois só nos dará decepção. Confie somente em Jeová e viva para sempre. E agora o Salmo 146, o versículo 4. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os pensamentos se acabam. Como é bom saber a verdade sobre a condição dos mortos, pois isso nos livra de crenças prejudiciais que só nos afastam de Deus. E, além disso, nos ajuda a ensinar a verdade a outros no serviço de campo sobre as condições dos mortos. Quando fazemos isso, estamos defendendo os ensinamentos de Jeová e fortalecendo a nossa fé. A primeira designação, que é a designação número 4, iniciando conversas. Então essa parte ela tem 4 minutos, será feito de casa em casa, e a pessoa fala para você que faz faculdade. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria e hoje estamos compartilhando com nossos vizinhos uma passagem da palavra de Deus. Como você se chama? Então Ana, ela diz: Bom dia, me chamo Ana, mas já estou de saída. Estou já até atrasada, estou indo para a faculdade. Então Maria, ela diz: Que legal, está fazendo faculdade de quê? Então Ana, ela diz: Estou fazendo de direito. Tem muita injustiça e ilegalidade. Então, quando me formar, tentarei ajudar para que acabe pelo menos um pouco isso. Então Maria, ela diz: Pensamento nobre. Você está de parabéns. Poucas pessoas que tiram do seu tempo e energia para ajudar o próximo. Você sabia que Jeová pensa exatamente assim? Então ela diz: É mesmo? Como assim? Maria diz: Jeová também vê muitas injustiças e nos promete que, em determinado momento, ele acabará com tudo isso. Veja só aqui o que diz Salmo 37, 10 e 11. Então faz a leitura e depois continua. Concorda que quando isso acontecer, não teremos mais injustiças? Então Ana, ela diz: Sim, com certeza. Então Maria fala: E nós podemos viver no mundo assim. Ana fala: É mesmo? Como? Maria continua: Eu vou deixar meu contato com você e gostaria de pegar o seu. Aí combinamos e volto aqui para te explicar, pois já tomei muito do seu tempo. Então Ana, ela diz: Tá bom, então anota aí. Então aqui eu finalizo a primeira parte, de casa em casa, iniciando conversas, e podemos fazer agora a análise da lição número 1, o ponto número 5, interesse pelas pessoas. Escute. Então, não fale demais e incentive a pessoa a se expressar. Quando for apropriado, faça perguntas. Então, durante a parte, percebemos exatamente isso. Maria escutou, fez pergunta e incentivou a pessoa a se expressar, perguntando ela qual era a faculdade que ela fazia, né? Qual era a modalidade que ela fazia. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem. Passando para a segunda designação, que é a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Use um vídeo do kit de ensino. Então, nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, desculpa o incômodo, mas sabe me dizer se já passou o ônibus que vai para Cesário Lange?
Então Ana ela diz: Bom dia, olha, cheguei aqui tem uns 10 minutos e não vi passando ainda não. Mas por que você não vai de metrô? É mais rápido e seguro. Maria diz: Eu sei, mas não me sinto bem no metrô, fico sem ar em lugar fechados. Então Ana ela diz: Ah, entendi. Então toma cuidado e guarde bem seus pertences, pois quando o ônibus passa a ponte, está tendo muito assalto. Então Maria diz: Obrigada pela dica. Será que um dia isso vai acabar? Ana fala: Não sei não. Pelo jeito é só piorar. Então Maria diz: Eu tenho fé que isso um dia vai melhorar. Ana fala: É mesmo? De que forma? Só se mudar todo o governo político e começar literalmente do zero. Maria fala: Pode ser que assim dê certo por um período, mas eu tenho uma esperança melhor do que isso. Posso te mostrar? Então Ana fala: Pode. Agora fiquei curiosa. Então Maria ela diz: Essa esperança se encontra na palavra de Deus. Em Daniel 2,44 diz assim. Então, depois da leitura, continua. Concorda comigo, se Jesus for o governante desse mundo, estaremos bem? Então Ana ela diz: Isso eu não tenho dúvidas. Maria continua: E hoje, Ana, em virtude de toda essa criminalidade, se faz necessário estar em dia com a palavra de Deus, para que assim possamos entender em que momento estamos vivendo e o que esses acontecimentos significam. Veja só esse vídeo aqui. Por que estudar a Bíblia? Então, depois do vídeo, faz uma pergunta. O que achou? Então, Ana ela fala: retrata exatamente o que vivemos. Maria continua: exato. E somente estudando a palavra de Deus é que nos dará conforto, mesmo vivendo num mundo tão perigoso. Vamos fazer assim: vou deixar meu contato com você e gostaria de pegar o seu. Aí combinamos para eu te mostrar como funciona o estudo. Então a Ana ela diz: tá bom, anota aí. Então Maria ela diz: já anotei. Posso estar te ligando no sábado às 15 horas? Então ela diz: pode, esse é um bom horário. Então aqui a gente finaliza a nossa segunda designação, cultivando o interesse, e agora faremos a análise da lição número 7, ponto número 4, perseverança. Marque a próxima conversa. Então, no final de cada conversa, tente marcar um horário específico para vocês continuarem o assunto e faça o possível para cumprir o que foi combinado. Então, a gente percebeu que no final da demonstração, Maria ela selecionou um horário específico, um dia específico, para que pudesse entrar em contato com a moradora. Então, podemos dizer que, fazendo assim, as irmãs cumpriram muito bem a sua designação. Passando agora para a última designação número 6, discurso, tem o seguinte tema: a esposa deve respeitar profundamente o seu marido. Então podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Em muitos países, por ocasião do casamento, a noiva faz um voto prometendo que terá profundo respeito pelo marido. Mas o modo como muitos homens tratam a esposa determina, em grande parte, se é difícil ou não cumprir esse voto. No entanto, o casamento ele teve um começo maravilhoso. Deus retirou uma costela de Adão, o primeiro homem, e fez a mulher. E Adão, ele gostou tanto da criação que disse em Gênesis capítulo 2, o versículo 23: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Percebemos então a felicidade de Adão em ter Eva como sua esposa. E podemos dizer que realmente o casamento é um momento especial, um momento de muita felicidade. E embora muitos casamentos tenham terminado devido a desentendimentos e às vezes até mesmo agressões, nós, como cristãos, conseguimos ainda assim ter um casamento feliz. Mas para que isso aconteça, há a necessidade do homem e da mulher fazer a sua parte. Nesse discurso, nós iremos ver como as esposas podem demonstrar profundo respeito pelo marido. É notório que, com o progresso democrático, muitas mulheres têm conseguido seu espaço no trabalho e até mesmo na política, conquistando assim seus direitos, que por muito tempo foi negado por direito. No entanto, essas conquistas não podem ser um atenuante para que se deixe de ter respeito pelos maridos. E as esposas cristãs precisam estar atentas
para que não venha a ser influenciada por esse pensamento errado, respeitando assim as orientações da palavra de Deus. Pensando nisso, que orientações Jeová dá para as irmãs que são casadas? Vejamos o que diz Efésios capítulo 5, versículo 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. A palavra de Deus é simples e direta. Marido, ame a sua esposa. Esposa, tenha profundo respeito pelo marido. Mas o que de fato significa ter profundo respeito pelo marido? Podemos dar alguns exemplos. Veja só o que diz Provérbios, o capítulo 12, versículo 4. A esposa capaz é uma coroa para seu marido, mas a esposa que age de modo vergonhoso é como podridão nos ossos dele. Então honre e respeite seu marido pela maneira como você se comporta. Comportamento, vestimenta e até mesmo a maneira como fala do marido para outros. Então viva de tal forma que será óbvio a outros porque seu marido casou com você em primeiro lugar. Honre seu marido pela forma como você fala dele para a família e amigos. Guarde a sua reputação e não deixe que desentendimentos menores em casa façam você falar mal dele em público. Outra maneira de mostrar profundo respeito é o que diz Efésios 5:24. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Então siga a liderança do seu marido. Nenhum corpo ou uma família pode funcionar bem com duas cabeças. Então, queridas irmãs, aprenda a se submeter às decisões de seu marido. Se você quer que seu marido lidere, você precisa estar disposta a seguir as suas orientações. E por último, podemos ler o livro de Colossenses, o capítulo 3, versículo 18. Esposas, esteja sujeita ao seu marido, assim como é apropriado no Senhor. Lembre-se, esposas, que sempre que se sujeita ao seu marido, você está alegrando o coração do Senhor, trazendo para si e para sua família bênçãos eternas. Sendo assim, continue determinada a sempre respeitar profundamente o seu marido. Então, meus queridos irmãos, finalizamos aqui essa designação, esse discurso, e agora podemos fazer a análise da lição número 1 da nossa apostila Melhore. Então, a lição número 1, ela tem o tema Comece Bem. Então, como você pode fazer isso? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas. Então, deixe que as pessoas fiquem interessadas, deixe o assunto claro e mostre por que o assunto é importante. Podemos dizer que o irmão fez exatamente assim. Logo no início, ele mostrou a importância do casamento, um casamento constituído por Jeová, ao criar a mulher tirando a costela de Adão. Mostrou a importância que as irmãs precisam ter em respeitar o marido, ter profundo respeito, seguindo assim os princípios da palavra de Deus. E a importância disso é ter um casamento feliz, um casamento duradouro, onde possa ter a união. Então podemos dizer que o irmão ele começou muito bem e fazendo assim ele cumpriu também muito bem a sua designação. Como dito, estaremos agora fazendo a consideração do estudo, o capítulo 22. Iremos considerar o parágrafo do número 1 até o número 6. Com certeza, estaremos preparados para dar bons comentários em nossas reuniões. Muito bem, então, para darmos início, vamos fazer a leitura do parágrafo número 1 até o número 4, que diz assim. Todos em Mileto estão emocionados com a partida de Paulo e Lucas. Para esses dois missionários, não é fácil ter de se despedir dos anciãos efésios, a quem tanto amam. Os dois estão no convés do navio. Em sua bagagem há suprimentos para a viagem. Eles também estão levando as contribuições que recolheram para os cristãos que estão passando necessidade na Judéia e não veem a hora de poder entregar o dinheiro a esses irmãos.
Uma suave brisa enche as velas, e o navio se afasta do barulhento cais. Os 2 homens e os outros 7 que viajam com eles olham para o semblante triste dos irmãos na costa. Os viajantes dão adeus até não conseguirem mais ver seus amigos na praia. Por cerca de 3 anos, Paulo trabalhou lado a lado com os anciãos de Éfeso. Mas agora, orientado pelo Espírito Santo, ele está a caminho de Jerusalém. Até certo ponto, ele sabe o que o aguarda. Anteriormente, ele havia dito aos anciãos: compelido pelo Espírito, viajo para Jerusalém, embora não saiba o que me acontecerá lá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me avisa repetidamente que me aguardam prisões e tribulações. Apesar do perigo, Paulo sente-se compelido pelo Espírito, ou seja, ele se sente na obrigação de seguir a orientação do Espírito e ir a Jerusalém, e também está disposto a fazer isso. Ele não quer morrer, mas fazer a vontade de Deus é o mais importante para ele. É assim que você se sente? Quando nos dedicamos a Jeová solenemente e prometemos que fazer a vontade dele seria a coisa mais importante em nossa vida. Analisar o exemplo fiel do apóstolo será proveitoso para nós. Então a pergunta abrangendo os 4 parágrafos: por que Paulo estava indo a Jerusalém e o que o aguardava ali? Então Paulo ele estava indo a Jerusalém porque o Espírito Santo o avisava repetidas vezes a necessidade de ir a Jerusalém. Então, por colocar sempre a vontade do Senhor à frente das suas, ele vai para Jerusalém, mesmo sabendo que lá o aguarda prisões e tribulações. Subtítulo: passaram pela ilha de Chipre. O navio em que estavam Paulo e seus companheiros navegou diretamente, ou seja, navegou a favor do vento, sem fazer zigue-zague, até chegar a Cós, mais tarde naquele mesmo dia. Parece que o navio ficou ancorado ali durante a noite antes de zarpar para Rhodes e Pátara. Em Pátara, na costa sul da Ásia Menor, os irmãos embarcaram em um grande navio de carga, que os levou direto a Tiro, na Fenícia. No caminho, eles passaram pela ilha de Chipre à esquerda, a bombordo do navio. Por que Lucas, o escritor do livro de Atos, mencionou esse detalhe? Pergunta: que percurso Paulo e seus companheiros fizeram até Tiro? Então eles foram diretamente para Cós, na direção do vento. Depois foi para Rhodes e Pátara. E em Pátara, os irmãos desembarcaram num navio de carga, passando pela ilha de Chipre e depois chegando em Tiro. Leitura do 6. Talvez Paulo tenha apontado para a ilha e mencionado alguma das coisas que passou ali. Na sua primeira viagem missionária, por volta de 9 anos antes, Paulo, Barnabé e João Marcos encontraram o feiticeiro Elimas, que se opôs à pregação deles. Ver aquela ilha e refletir no que havia ocorrido ali pode ter encorajado Paulo e fortalecido para o que estava para acontecer. Nós também podemos nos beneficiar por refletir em como Deus nos tem abençoado e ajudado a enfrentar provações. Esse tipo de reflexão pode nos ajudar a nos sentir como Davi, que escreveu: muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Então a pergunta parte A: por que ver a ilha de Chipre talvez tenha encorajado Paulo? Porque ele pode ter pensado em tudo o que passou ali e relembrando como Jeová abençoou seu ministério. Parte B: ao refletir em como Jeová tem abençoado e ajudado você, a que conclusão você chega? Então podemos chegar numa conclusão óbvia: Jeová sempre estará do nosso lado, enquanto estivermos do lado dele. Assim como Jeová ajudou o apóstolo Paulo em seu ministério,
com certeza Ele fará também por nós. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que de alguma forma possa ter sido proveitoso para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.